Da publicidade ao mercado de luxo do segmento da hotelaria, qual o cenário, quais os desafios e as oportunidades que podem servir de referência, de exemplo também, para outros negócios de vários os portes e segmentos também. Seja bem-vindo, estamos começando uma entrevista especial e no programa de hoje nós vamos conhecer um pouco da história, falar da experiência e das estratégias do multiempresário Fábio Burg, CEO da Rai. Fábio, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado a você pela sua disponibilidade de tempo aí. Eu imagino que seja precioso e corrido e tirando um tempo para a gente contar um pouquinho da sua história e de toda a sua experiência também. E como eu disse, pode servir de exemplo, pode instigar empresários de todos os outros segmentos, né? Com o foco nosso aqui em médias e pequenas empresas. Mas, Fábio, antes de começar a conversa propriamente, eu queria conhecer um pouquinho da sua história. Eu digo um pouquinho porque eu sei que você tem uma trajetória grande e por vários segmentos. Mas um pouco da sua história para quem ainda não conhece, conhecer um pouco mais. E aí depois a gente entra na conversa propriamente. Vamos lá. Então, eu sou um empreendedor nato, né? Comecei no segundo ano de faculdade, pela área na época, o antigo marketing direto. Nessa época, eu comecei como se fosse uma agência de propaganda na garagem do escritório do meu avô. Então, meu avô estava terminando a carreira de engenharia e eu estava começando a minha de publicidade. Então, eu aproveitei o escritório do meu avô, que ficava em Higienópolis, aqui em São Paulo, para, dar os meus primeiros passos. De lá para cá, são 32 anos já na parte de propaganda. Comecei sozinho, com amigos de faculdade, com pessoas relacionadas a mim de um ano mais baixo, etc. E vim andando, né? Hoje eu tenho, na parte de publicidade, 230 profissionais trabalhando. A gente é uma das maiores empresas de comunicação independente do Brasil, fora falando dos grandes grupos internacionais. E eu venho há 3 anos também em outros segmentos. Primeiro eu fui para o segmento de alimentos e bebidas, eu abri um restaurante e depois eu arrematei um hotel no leilão, um hotel que foi muito famoso na década de 80 em Campos do Jordão, e fiz uma reforma grande, transformei o hotel e hoje a gente tem, um dos hotéis mais relevantes do interior do Brasil é nosso e são 2 mercados muito diferentes, muito aprendizado e muita tentativa e erro, muita coisa boa, mas a gente está chegando num ponto muito legal. Essência do empreendedorismo, né? Muita inovação também. Imaginar que você sai aí da publicidade, você foi para a gastronomia, e aí vai para o setor de luxo, de hotelaria e de luxo. Então, vamos tentar a gente separar um pouco aqui a nossa conversa por blocos para a gente entender um pouquinho. Vamos evoluir no primeiro bloco para esse mercado da publicidade, aí que você tem um vasto conhecimento. O que é hoje, o quanto tem importância hoje o marketing, a publicidade aí no mundo digital? Qual é o cenário que a gente tem hoje, Fábio? Eu gosto de falar que a publicidade há muitos anos, ela vem mudando e agora, vamos dizer, há cerca de, 10 anos, ela mudou da água para o vinho, né? Então, ou do vinho para a água, tanto faz. O que acontece a gente tinha um mercado dos anos 80 e 90 muito liderado por grandes profissionais de propaganda, Nizam, Washington Oliveto, esses caras que são verdadeiras lendas, Fábio Fernandes, dá para falar de muitos outros. E era uma era de grandes profissionais e suas equipes que vinham atrás deles, vinham embaixo, vinham ajudando eles a realizar um bom trabalho. Era um trabalho mais offline, né? O mercado online ele despontou mesmo depois de 2010, 2012. E hoje já, na minha opinião, ele já está bastante maduro. Mas o mais importante, eu acho, da publicidade, e o que eu falo para a minha equipe e para os meus clientes, é que antes a publicidade era realmente de gênios e de gênios únicos, e hoje a publicidade é de equipes, né? Equipes
multidisciplinares e equipes complementares. Então, é uma publicidade muito diferente na tocada, né? E dá para falar muito mais sobre isso, mas eu vou tentar resumir. É assim, antigamente você tinha 5 veículos de comunicação, TV, rádio, jornal, outdoor, revista, etc. Poucos veículos, né? E hoje você tem uma série de outros veículos. E hoje você tem o online e o offline. Então, é muito diferente do que foi a publicidade anteriormente. Mas, entendendo que a publicidade, em algum momento, todo mundo falou, não, mas a agência vai morrer, a publicidade vai desaparecer, pelo contrário, né? Eu acho que mudou o desafio, mas continua, vamos dizer, um mercado bastante promissor e bastante, vamos dizer, necessário, né? Todo esse trabalho com marca, a gente pode falar um pouquinho disso, é um trabalho que hoje faz muita diferença. Mas os modelos são complementares, Fábio? Um não substitui o outro, não é? O modelo offline, o modelo online. Essa é uma pergunta. E a outra, ela está mais democrática também por conta do digital? Eu digo, empresas até pequenas podem investir em publicidade hoje de forma eficiente e profissional também? Como é que você vê isso? Primeiro, o mercado offline, ele sempre foi um mercado para grandes anunciantes, né? Obviamente que a gente tinha o anuncinho de jornal pequenininho, o anúncio, vamos dizer, de Veja, que você colocava um restaurante pequenininho, você tinha acesso para pequenos empreendedores. Mais a própria lista telefônica, para quem lembra e tudo mais. Mas a publicidade online trouxe essa possibilidade de você trabalhar com negócios menores. Eu não acho extremamente democrático, porque custa caro para você ter um resultado efetivamente grande em qualquer veículo, tanto online quanto offline. Se engana o empresário que acha que não precisa colocar grande investimento para ter grande resultado. Por outro lado, eu acho que se democratizou essa questão do pequeno anunciante para a rede social. Obviamente, a rede social hoje, sem você impulsionar um post ou qualquer coisa, praticamente ela não existe, né? Para você ter, vamos dizer, interação de 10, 15 pessoas interagindo com você, é praticamente inexistente. Então, se engana quem acha que pode fazer a rede social hoje sem investimento. A rede social é um canal de mídia. É importante que o empresário saiba disso. Mas sim, se a gente olhar de uma forma simples ou simplista, se democratizou porque eu consigo fazer R$10 de investimento, 50, 100, 200, 500 reais, tendo um negócio pequeno. Meu restaurante é um exemplo disso, o hotel já é um exemplo de um cliente médio, e assim vai. Mas tem uma codependência, me parece, não é, Fábio? A gente vê aí, se for comparar a grande publicidade aí do mercado online, ou grandes influenciadores, eles passam pela televisão e muda o cenário, né? A mesma coisa a televisão, hoje a gente está vendo anúncio do que era extremamente digital, no setor financeiro, por exemplo, de um grande banco digital anunciando na televisão. Me parece, o que se dizia aí, não era uma máxima de que um modelo ia substituir o outro, ou tudo só se vale pelo digital, não é verdadeiro, né? Há essa codependência e vai continuar sempre, como é que você vê? Há uma codependência, eu tenho muita pesquisa, né? Então, se a gente for olhar hoje, por exemplo, a TV Paga teve uma drástica redução de assinantes, né? Enquanto o streaming cresce. A TV aberta se mantém com grande penetração, né? Então, principalmente para o público acima de 40 anos, você tem uma grande penetração da televisão. E também você tem uma penetração de televisão esportiva, você tem uma série de outras questões, as próprias novelas ou jornais, etc., mantêm uma audiência intermediária. Então a primeira coisa sim, vale muito a pena ainda, vamos dizer, para mim como publicitário, programar veículos offline. Eu tenho clientes meus que ainda têm 80% do investimento deles colocado no offline. Ao mesmo tempo de que tem outros mercados que não podem mais se valer do offline. Então, eles estão 100% voltados no online. Mas eu acho que a gente acabou com aquela questão que foi
temporária do modismo, né? Fazer online no passado era modismo e não dava resultado. E muitas empresas fizeram, né? E alavancaram os Googles, os Metas da vida. Hoje é uma realidade. Então, hoje, acho que você entender o que é melhor fazer, esse equilíbrio entre o negócio e a mídia é muito importante. Maravilha. Agora, para além dos modelos, Fábio, o que preconiza hoje como ativo principal da publicidade? Você primeiro disse que já não é mais algo restrito a gênios, né? Ou era o que predominava, e hoje muito mais equipes. Mas dentro disso, independente do gênio da equipe, do offline ou do online, há uma linguagem, ou há valores que hoje acabam até por mais exigência do consumidor, sendo ativos fortes. E o que preconiza na comunicação, na publicidade hoje como grandes ativos e que fazem diferença nos resultados? Então, essa é uma belíssima pergunta. Eu acho que você tem uma questão social muito importante na publicidade e você tem uma questão das pessoas quererem se enxergar nas marcas que elas consomem, né? Então, valores sociais, valores do meio ambiente, valores de empatia, da questão multissexual e tudo mais, elas estão presentes na publicidade porque cada vez as pessoas querem se ver mais nesse contexto, né? Então, esses valores são muito importantes. Agora, a grande discussão em relação a isso, eu tenho um cliente que fez isso agora, eu aprendi sobre isso com o público, é que nem sempre os valores que a gente quer ver na nossa marca são os valores que ajudam a gente a ter mais resultados, a vender mais. É desafiante, eu imagino, para chegar a esse equilíbrio também, né? Mas há uma tendência do mercado de valorização de valores que estão quase que, a gente diria aí, usando uma gíria, na crista da onda, né? Mas interessante a gente saber desse equilíbrio que é preciso, porque também a busca é pelo pragmatismo, é preciso ser pragmático, eu quis dizer, a busca é pelo resultado, né? Mais ou menos por aí. Fábio, vamos fazer um intervalo rapidinho, a conversa vai longe se a gente deixar e tem muito para conversar, sei disso, você instiga aí com o seu conhecimento, mas quero fazer um intervalo rapidinho e no próximo bloco entrar um pouco mais na questão de inovação, de desafios, de transição talvez, de mudança de negócios, entrando no outro negócio que você tem mais recentemente, que é do mercado da hotelaria aí. Vamos fazer um intervalo rapidinho e seguimos na sequência, pode ser, Fábio? Ótimo. Combinado. Com você de casa também, com você aí da sua empresa. Nós aqui do Entrevista Especial voltamos já já, espero por você. De volta com Entrevista Especial, que bom ter você aqui com a gente, continue aqui com a gente, seja muito bem-vindo. Nossa conversa hoje é sobre publicidade, sobre comunicação e também sobre negócios em outros segmentos talvez. E aí estamos conversando com um multi-experiente, multi-empresário, Fábio Burg, CEO da RAI, que é um grupo de comunicação, né, Fábio? Continuamos na nossa conversa, falamos bastante de publicidade, falaríamos muito mais ainda, mas eu preciso entrar num outro segmento que você, não diria se aventurou, mas você entrou ultimamente, que é o segmento de hotelaria e hotelaria de luxo. Me fale um pouquinho dessa, eu diria, pela sua coragem, iniciativa de entrar em outro mercado. Como é que se deu isso na sua história, para a gente trazer esse exemplo também, talvez para outros empresários? Bom, vamos lá. Essa é uma história muito interessante, é uma história de destino. Então, não me alongando muito nessa parte, mas eu adquiri esse hotel, foi uma questão de destino, não tem outra explicação. E eu, vamos dizer, aprendi muito, porque uma coisa é você comunicar para que outras empresas consigam ter resultados relevantes e consigam vender mais ou consigam crescer. E agora eu estou falando da minha empresa, onde eu aplico grande parte do que eu aprendi em comunicação e publicidade para mim mesmo, né? Então, eu tenho hoje um hotel que chama Hort, em Campos do Jordão. Esse hotel, eu comprei ele quando ele fechou o antigo Orotur, que era um hotel bem famoso na década de 80, mas é um hotel que estava realmente, vamos dizer, ele foi um hotel 5 estrelas, mas quando eu adquiri,
ele já era um hotel de mediano para baixo, né? Então, em termos de mobiliário, estrutura, etc. Então, eu realmente passei aí 3 anos, de alguma forma, fazendo uma reforma bastante grande, transformando esse hotel num hotel 5 estrelas de altíssimo padrão. Hoje, eu acho que principais concorrentes no Brasil, Grupo Emiliano, Grupo Fasano e outros hotéis desse nível. A minha ideia na hotelaria é expandir, então eu devo, vamos dizer, crescer nesse segmento. Mas eu acho que o mais importante desse segmento é que a gestão é completamente diferente, falando de recurso humano, né? Então, explorando um pouco isso, esse é da água para o vinho também, como eu falei em publicidade. A gestão de times na hotelaria e a gestão de times na publicidade é completamente diferente. Mas é um grande desafio do negócio hoje em dia, você vê como é gestão de pessoas mesmo. A gente tem trazido isso muito aqui para a discussão, aqui no canal Empreender, né, do quanto esse ativo pessoas passou ou ganhou uma relevância cada vez maior. Mas dentro dessa reestruturação do hotel, né, da busca talvez pelo público-alvo, de dar evidência de novo, foi a questão pessoas e equipes que talvez tenha sido o maior desafio? Como é que foi nesse processo? Eu acho que sim. Vamos dizer, eu sempre gostei muito de hotelaria. A questão aqui realmente, quando você vai para uma cidade como Campos do Jordão, que não tinha até o momento um hotel desse nível, aí estou falando de serviço, né? E eu me balizei em grandes redes internacionais, como One and Only, Four Seasons, Aman, tem outras redes para quem quiser pesquisar, que são muito fortes fora do Brasil nesse mercado de luxo. Algumas mais para o mercado de luxo simples, a outra mais para o mercado de luxo de serviços, a outra com arquitetura, e assim, você tem diversos jeitos. Mas eu acho que o grande desafio, porque hotelaria é uma questão mais processual. O processo na hotelaria é extremamente relevante para o sucesso do hotel. Desde a governança até restaurantes. A gente hoje tem os 2 melhores restaurantes de Campos do Jordão, segundo o TripAdvisor. Então, chegar em A e B com esse nível de qualidade lá em cima, ou ter mordomia, ou ter, vamos dizer, experiências no hotel, ou infraestrutura, dá para a gente falar de diversas coisas. Mas eu tenho, por exemplo, um prédio de 1943 que eu tenho que fazer manutenção nele direto, então a manutenção para mim é extremamente relevante. Então, é isso. Eu acho que a grande diferença entre o mercado que eu estava para o mercado que eu tô, eu vou fazer um paralelo interessante. Nunca nenhum cliente meu de publicidade, eu fiz uma brincadeira com o meu vice-presidente de criação, eu perguntei ao Maurício, alguém, depois de ter feito uma grande campanha, falou assim, olha, toma aí R$5.000 aí de bonificação para você, porque você fez uma grande criação para essa grande campanha minha. Aí ele falou, não. Aí eu vou lá para o meu mensageiro do hotel, meu mensageiro-chefe, e ele ganha num fim de semana, às vezes, R$2, R$3.000 de caixinha. E aí eu falo assim, mas aí você vê uma diferença grande, né? Em relação à gratidão por aquele momento vivido, num momento de descanso, etc., de família. Enquanto na publicidade, a gente vê uma questão muito mais relacionada a negócio, pragmatismo, resultado e uma relação humana muito menos afetiva ou muito menos acolhedora, né? Então, existe essa grande diferença, tanto na relação de como eu sou grato, quanto na relação de processos. Eu acho que aí estão as 2 grandes questões entre hotelaria e propaganda. Não, maravilha. E você lida com mercados grandes, né? Grandes corporações aí no mercado da publicidade, hotelaria de luxo, que também é bastante específico. Mas eu fico ouvindo você aqui e fico imaginando algumas das estratégias ou algumas das máximas nos 2 segmentos e que podem servir de referência e exemplo para muitos outros, como a gente disse no início lá. E aí eu pergunto, na questão do hotel, né? Lógico, você tem toda uma estrutura, uma mega estrutura de extremo conforto, beleza também, são atrativos potenciais fortes.
Mas tem uma coisa que a gente tem discutido muito hoje aqui, você fez a referência, que é a experiência, né? Para além de toda essa estrutura, essa infraestrutura, a experiência do consumidor tem tido um valor muito grande. E aí, qual é o investimento que se deve fazer e de que maneira para que essa experiência reverta em resultado também? E aí eu digo porque pode ser válido para uma pequena pousada, quem sabe, no litoral. Enfim, parece que, ao mesmo tempo, um hotel deste nível em Campos do Jordão é algo distante, mas muito do que acontece ali dentro, na essência, é muito próximo também de pequenos negócios, né, Fábio? Sim, eu acho que é interessante a gente falar um pouco disso, porque a minha primeira questão foi não ter interdependência de prefeitura ou de qualquer benfeitoria ou qualquer ajuda pública, né? Então, eu criei uma propriedade autossuficiente onde o meu hóspede não necessariamente precisa sair da propriedade para uma hospedagem de curto período, né? Então, esse é o primeiro ponto. Mesmo em propriedades menores, você consegue criar cantinhos ou especialmente experiências mesmo. Por exemplo, eu tenho uma trilha, eu vou para o alto de uma montanha andando, mas no alto da montanha, para eu apreciar o pôr do sol, eu ofereço um espumante para meus clientes, ofereço como se fosse um piquenique, para que eles possam contemplar o pôr do sol. Qual foi meu trabalho em relação a isso? Fazer uma mesa de madeira, uma cobertura bem simples, e poder comprar um quadriciclo para poder subir a montanha com esse material, né? E aí pedir para minha cozinha fazer esse tipo de refeição para os meus hóspedes. Então, veja como é simples essa operação, e eu muitas vezes estou junto com os hóspedes e a gente entende que é um momento que as pessoas não esquecem, e é um momento tão simples de contemplar a natureza junto com alguma coisa confortante para o estômago, né? Fideliza, né, Fábio? Como é interessante isso, né? Faz com que volte, dê resultado. Agora, Fábio, ao mesmo tempo, a gente vive num momento tudo tão rápido, tão acelerado, né? A tecnologia acaba, de certa forma, nos afastando, ao mesmo tempo, dessa relação mais humanizada, né? Como é que você vê o futuro aí, Fábio? A gente está trabalhando com inteligência artificial também, cada vez mais. É lógico que é muito interessante a tecnologia para facilitar processos, otimizar, dar eficiência, mas essa relação e você está vivendo, eu imagino muito isso com o hotel, da humanização, acaba sendo importante e cada vez mais. Como é que você vê o futuro disso no contraponto aí com a tecnologia? Então, eu vou falar de duas coisas. Eu vou falar um pouco da publicidade, rapidamente vou retomar um pontinho. A inteligência artificial para o mercado publicitário, e aí eu vou falar de hotelaria na sequência, ela veio para poder ajudar na operação do dia a dia. Ela não substitui a alta criatividade, né? Então, não dá para a gente imaginar que a inteligência artificial vai substituir o publicitário, etc. Eu tô fazendo grandes testes dentro da minha estrutura para que eu possa implementar a inteligência artificial, mas, de fato, ela vai ajudar a operacionalizar. Ela não vai, de novo, diferenciar, né? Quando a gente vai para a hotelaria, muito mais ainda. Eu acho que a inteligência artificial torna, vamos dizer, se eu fosse pensar nisso para a hotelaria, tudo a mesma coisa, né? E cada hotel, principalmente os hotéis de luxo, mesmo das grandes redes, cada um tem um estilo, tem um jeito de abordar, tem um jeito de tratar o cliente. E é isso que faz da hotelaria de luxo sei lá, eu antes de ter o hotel, eu escolhia sempre o meu destino de acordo com o hotel que eu iria ficar. E quanto mais regional esse hotel, e quanto mais com características regionais, como eu tenho queijos regionais, bebidas regionais, pratos regionais, pinhão e outras coisas, fazem a total diferença, né? Então, se a gente for pensar em inteligência artificial para isso, eu não implementaria no hotel, óbvio, eu tenho inteligência nos quartos, porque eu tenho um tablet e o meu hóspede pode pedir comida, vem dos pratos, totalmente digital e tudo mais, e pode também reservar experiências e pode fazer algumas outras coisas,
mas eu não necessariamente estimulo esse tipo de coisa. Eu estimulo sim o contato com a minha conciergeria, eu estimulo sim o contato para que cada hóspede fale do seu perfil para a minha conciergeria, para que eles possam ajudar a definir a melhor agenda daquela experiência, daquela semana, daquele dia que eles têm comigo. Então, realmente não acredito na inteligência artificial para a hotelaria de luxo. Maravilha. Fábio, moxa, a gente conversaria muito mais aí. Eu queria entender um pouco mais ainda de todos os dois mercados, quero te convidar para voltar mais vezes, para conversarmos mais aí, porque é de extrema valia, serve de referência e instiga mesmo outros empresários. Mas a gente precisa terminar o programa de hoje, quero lhe agradecer muito aí, te desejar cada vez mais sucesso nos seus negócios sempre e muito obrigado por ter participado com a gente hoje aqui. Muito obrigado, sucesso para todo mundo que estiver vendo a gente e que a gente possa ajudar e a inspirar e a auxiliar as pessoas a crescerem cada vez mais. Muito bem. E muito obrigado a você de casa que acompanhou com a gente aqui o programa Entrevista Especial de hoje. Nós voltamos no próximo. Forte abraço e até mais.